Vocês viram aí a Ana Glice Rodrigo fazendo uma performance pra vocês. Esse é o dia 1 da minha viagem pra Dublin. Oi! Eu viajei pra Dublin logo em seguida depois de Amsterdã. Se você não viu Amsterdã, se você não viu os meus vlogs de Amsterdã, clica aqui, né? Vai estar linkada aqui a playlist de Amsterdã, porque são 4 dias por lá. Eu passei 4 dias por lá. Tem muita informação nos vlogs, os vlogs estão bem bonitos. Desculpa, eu sou suspeita pra falar, mas as imagens são lindas mesmo. A cidade era linda, as imagens ficaram lindas e é isso. Eu acho que você deve ir lá ver. Mas agora eu vou falar pra você sobre a minha viagem pra Dublin. Gente, eu cheguei em Dublin, era de noite, eu quase não vi nada porque eu tava morta. Eu tinha saído de Amsterdã assim às 4 da tarde. Cheguei lá, sei lá, muito tarde, enfim. Eu só fiz check-in, deitei e dormi. Comi num Burger King, deitei e dormi. E aí no dia seguinte eu decidi acordar cedo para participar de um walking tour. Isso é uma prática muito comum na Europa. Existem muitas associações, empresas, enfim, que fazem walking tour. E eles dizem que é um free walking tour. Você só precisa pagar se você realmente gostou. Bom, mas eu já deixo aqui escrito que o legal é você pagar 10 euros, mais ou menos, pelo teu passeio. É um passeio que é mais barato do que se você pagasse um guia especializado, que fosse rodar só com você. Então, normalmente você paga em torno de 10 euros, então não caia na conversa de que é um free walking tour, porque na verdade você vai ter que pagar alguma coisa no final. Se você não gostou, você realmente não precisa pagar, entendeu? Tipo, eles não vão te cobrar. Não aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Mas é legal que você deixe um dinheiro, porque o cara tá lá trabalhando, passou 2 horas falando um monte de informação pra você. Se foi legal, o interessante é você dar 10 euros. Então já se prepara que é um custo a mais, né? Eu fiz o walking tour com o Dan, da Generation Tours. Esse tour começa na frente de um bar que se chama The Grand Social. Normalmente esses guias passam no hostel, assim, pra poder pegar as pessoas. Então tem um horário marcadinho no hostel e aí vai ter alguém que vai te buscar nessa hora. Eu perdi a largada e eu tive que andar até lá e fui correndo até o The Grand Social. Mas aí é tranquilo, é só você assinar, colocar o teu e-mail, o teu telefone e tal. Ponto. Aí o tour começa, eles te dividem em alguns grupos, nesse caso, teve um grupo que saiu com uma guia em espanhol. Eu preferi ficar em inglês mesmo pra praticar o meu inglês, né? Então eu fiquei em inglês e tinham 2 grupos que saíram em inglês. A gente faz um tour pela história de Dublin. O Dan, que era o meu guia, ele foi muito legal porque ele fez um tour com várias curiosidades da história antiga de Dublin. Então primeiro a gente passa pelo castelo, a gente vê toda a estrutura do castelo, toda a história do castelo. O castelo de Dublin, ele era uma estrutura medieval. Esse castelo foi construído nos anos 1200, depois da invasão da Normandia, na França. Ele era utilizado como fortaleza na época. Depois de um tempo ele passou por um incêndio. Somente a Torre dos Arquivos sobreviveu e ela tá lá até hoje. Mas em 1600, mais ou menos, eles reconstruíram uma parte do castelo de maneira mais moderna e tudo. E a partir daí ele foi utilizado como sede dos governos. Seja dos reinados, todos os reinados, até os governos atuais. É por lá que eles recebem os presidentes dos outros países agora. Então, se, por exemplo, o presidente do Brasil for até a Irlanda, vai ser lá que ele vai ser recebido. Outra coisa também é que na frente do castelo tem o L ponto, é um jardim super bonito e tal, e tem umas inscrições no chão, assim, tem umas linhas no chão, que se você olhar de cima, é um símbolo irlandês que significa bem-vindo. Então, se você chegar de helicóptero pra falar com o representante da Irlanda, você vai ver o bem-vindo desenhado pra você no chão. É ali também, perto desse jardim, que fica uma biblioteca. Tem uma coleção incrível de livros que foi doada por um cidadão irlandês, um pesquisador irlandês. Ele doou isso para a sociedade irlandesa, então é bem legal. Uma outra coisa que é interessante do castelo é que você pode ver que ele tem umas cores engraçadas. Nós todos, durante a apresentação, a gente ficou tipo, mas por que eles fizeram isso, meu Jesus? Mas aquelas são as cores da Irlanda e eles simplesmente usam isso nas flores que a gente vê, né? As flores da primavera na Irlanda são muito características, a gente sempre vê essas fotos, e essas flores normalmente são com as mesmas cores que estão pintadas no castelo.
minha câmera acabou e eu tive que começar novamente o vídeo. Então eu vou retomar a parte que eu tava falando lá, porque eu anotei, porque eu não sou besta, eu sabia que eu não ia gravar no mesmo vídeo. Então esse é um novo dia, eu estou com a mesma blusa, mas estamos num dia diferente. Meus vizinhos estão fazendo churrasco, não me chamaram, tô chateada. Então tá, eu tava falando sobre o símbolo de Dublin. Quando você anda do castelo até a Christchurch Cathedral, Christchurch Cathedral, você vai ver nos postes, são postes pretos normalmente, você vai ver nos postes que tem o símbolo de Dublin. E aquilo ali, ninguém tem nenhum registro de como que aquilo foi criado. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como que fizeram, só sabem que a parte de baixo é o lema da cidade, é um lema super antigo, que quer dizer uma cidade obediente é uma cidade feliz, é um povo obediente, é um povo feliz, e tá escrito em latim, mas o resto do símbolo ninguém tem a menor ideia de onde veio. Mas mesmo assim eles continuam usando, então dá pra ver pelos postes e é só você prestar atenção que você vai começar a ver em todos os lugares. Ah, uma coisa que o Dan contou também é que a língua na Irlanda, a língua oficial é o irlandês, embora 39% da população fale irlandês e o resto todo mundo fala inglês. Então a língua oficial é o irlandês, a segunda língua é o inglês e assim por diante. O que acontece é que como a língua oficial adotada na Constituição é o irlandês, eles são obrigados a colocar o irlandês em todos os lugares. Então se você quiser fazer um concurso público ou qualquer coisa do tipo, você tem que falar irlandês, porque é obrigatório. E isso já gerou muito problema na história da Irlanda. Primeiro, existem ruas que o nome é engraçado porque a tradução foi mal feita. Parece que o irlandês é super difícil de traduzir para qualquer outra língua, porque tem vocabulários que não se traduzem. É que nem saudade no português que não se traduz para nenhuma língua. E então, um dos principais problemas que eles quase tiveram foi que em algum tempo atrás eles fizeram uma votação para poder incluir o casamento homoafetivo na Constituição, né, para poder permitir o casamento homoafetivo. E daí que, da maneira que eles escreveram a frase no irlandês, se essa opção, eles deram várias opções, né, e a população tinha que votar, se essa opção específica tivesse ganhado, eles teriam proibido o casamento heterossexual. Então, assim, imagina que louco. Tipo, eles liberam o casamento homoafetivo e proíbem o casamento heterossexual simplesmente porque ninguém sabia traduzir o negócio em irlandês. E aí uma outra história que ele contou foi que no mesmo dia que eles perceberam isso, que foi só 2 meses depois de votar, é que eles notaram que eles iam fazer uma besteira muito grande. Eles perceberam que eles nunca, eu repito, nunca tinham proibido as drogas ilícitas. Então, tipo, LSD ou qualquer outro tipo de droga, assim, ainda não tinha sido proibido na Irlanda. E o pior, eles contaram isso pra todo mundo, a população inteira sabia. Eles levaram 48 horas pra votar a emenda proibindo esse negócio. E eles simplesmente deixaram, tipo, 48 horas a população inteira sabendo que as drogas ilícitas normalmente eram lícitas na Irlanda. E, tipo, foi uma loucura, assim, porque todo mundo tava usando drogas podendo usar, entendeu? Logo em seguida a gente foi visitar a Christchurch Cathedral. Essa igreja vai fazer 1000 anos de existência. Gente, ela viveu 1000 anos. O que acontece é que a estrutura que existe lá até hoje não tem 1000 anos, ela tem mais ou menos 850, porque a igreja, quando foi feita, ela foi feita de madeira, acabou passando por incêndio de novo, então parte dela foi destruída. E aí existem 2 partes hoje em dia, a parte que tem 850 anos, que é uma parte assim, e uma outra parte que foi construída, que é a parte da nave central da igreja. Essa parte foi construída com financiamento de uma pessoa que fabricava uísque. E uma coisa que ele linkou foi que em uma época, teve uma época que Dublin ela é muito conhecida pela fabricação de uísque, e nessa época todas as pessoas que tinham a fábrica de uísque eles produziam e armazenavam no mesmo galpão. E era desse mesmo galpão que saía distribuindo pro resto da Irlanda ou qualquer coisa do tipo. E, gente, teve uma época que simplesmente teve um incêndio nesse galpão. E aí você faz, meu
Deus, o uísque, não sei o que. Mas o uísque, ele não é uma substância inflamável, então não era o uísque que tava pegando fogo, eram os barris de uísque. E os barris de uísque pegaram fogo, e aí o que aconteceu? Vazou o uísque pela cidade toda. Eles disseram que nesse bairro tinha, assim, quase 1 metro de uísque. De nível de uísque, entendeu? E que a galera tava, tipo, bebendo uísque com sapato no dia. Ele falou que ninguém morreu do incêndio, mas que 13 pessoas morreram de embriaguez. Ele falou que isso é uma característica muito forte de Dublin, é que nunca dá pra esperar o normal daquela cidade. Sempre vai dar alguma coisa errada, e sempre essa coisa errada vai ser, tipo, nada a ver, sabe? Nesse dia eu almocei no restaurante brasileiro, o nome dele é Café Mineiro. Eu nem sei se eu tenho imagem sobre isso, mas pro próximo vlog, se você assistir o próximo vlog, vai sair no domingo que vem, às 18 horas no Brasil, 23 horas na França. Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comi, porque eu comi lá 2 dias seguidos. Você não me dá restaurante brasileiro e não me pede pra eu comer, entendeu? Tipo, me dá a oportunidade e deixa eu comer. A comida lá em Dublin, ela é barata, não tudo, assim, o preço é o normal pra Europa toda, só que eu achei a comida brasileira muito barata. Normalmente quando você encontra aqui na França restaurantes brasileiros, eles cobram uma fortuna. E em Dublin, como ela é conhecida como Dublin de Janeiro, existem muitos restaurantes lá, então a concorrência é alta e a comida acaba sendo barata e muito boa. Então eu fiz a minha festa, mas aí vocês veem as imagens no próximo vlog. Depois disso eu fui visitar a Universidade de Dublin. A universidade é a Trinity College de Dublin e eles abrigam uma biblioteca incrível. Gente, a biblioteca é incrível. Eu não tive a oportunidade de visitar porque eu já tinha gastado muito dinheiro e é literalmente isso, eu não tinha um tostão. E ainda bem que eu não fui, porque eu realmente não tinha um tostão. Mas a biblioteca é incrível e eu super recomendo a visita, porque o que eu li, o que eu escutei, o que eu vi, realmente é um negócio que vale a pena visitar. A entrada custa mais ou menos 20 euros, então foi por isso que eu escolhi não ir. Mas lá dentro tem um dos livros mais antigos do mundo, que se chama o livro de Kells. Esse livro foi escrito em 800 a.C. e ele tá lá guardado na biblioteca e você pode ir lá ver. Fora que a biblioteca é incrível, tem paredes e mais paredes de livros, então eu acho que vale a pena. Mas se você, como eu, não tiver dinheiro pra entrar, é só você visitar o pátio da escola. Gente, é belíssimo. Nossa, assim, eu fiquei apaixonada, tanto é que eu voltei lá umas 2 ou 3 vezes, porque eu amei o pátio. A construção é incrível e a escola é extremamente antiga, a universidade é extremamente antiga. A Rainha Elizabeth que mandou construir e foi um presente para os bárbaros irlandeses, porque, enfim, né, na época a Irlanda era colônia, então eles eram vistos como menos educados e um pouco mais bárbaros do que a metrópole, não é mesmo? E o que eu achei interessante é que, assim, toda a história de Dublin se passou e esse foi um dos prédios que sobreviveu a tudo. Mas, assim, tudo aquilo que eu falei do uísque, da igreja, a segunda construção da igreja, enfim, assim, tudo. A abolição das leis contra os católicos. Na época os católicos eram proibidos de estudar, eram proibidos de uma série de coisas, e a igreja também passou pela abolição. Então, assim, o prédio é super antigo, ele viveu muita história, fora que os maiores autores de Dublin é conhecida pelos seus nobres em literatura. Os maiores autores, por exemplo, o autor da Viagem de Gulliver, ele estudou por lá, então é um prédio super legal, assim, é um campus muito bonito e eu acho que vale a visita. Esse foi o meu primeiro dia em Dublin. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Manda esse vídeo para algum amigo, compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga que esteja viajando para Dublin, que pretende fazer um intercâmbio por lá ou qualquer coisa do tipo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. A gente tem vídeo toda quarta e domingo às 18 horas no Brasil. E é isso, um beijão. Me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!